Minha continência, tropa vencedora, povo abençoado, estamos hoje em mais um Soluções Comunidade. Hoje, muito especial, o Soluções Comunidade que você está assistindo, ele é um Soluções que foi configurado de uma maneira muito diferenciada para que possa oferecer a você informações em relação ao nosso mandato que realiza com fé em Deus e foco na missão. Muito bom poder ter você aí do outro lado, onde quer que você esteja, nesse imenso estado do Amazonas, nos 61 municípios, mas também aqui na capital, nas 6 regiões administrativas, onde quer que você esteja, nós estamos deputado estadual e o nosso mandato tem a missão de promover qualidade de vida ao povo do estado do Amazonas, legislando, fiscalizando, destinando recursos, realizando ações, representando os amazonenses em nível de excelência, com muita fé em Deus e foco na missão. Convida teu irmão, convida tua congregação, convida aí, onde quer que você esteja, a tua comunidade, para que nós possamos agora realizar mais um Soluções. Se você ainda não conhece nossas redes sociais, acesse nossas redes sociais, acesse o nosso canal no Instagram, né? Vá lá, Comandante Dan, escreva lá, @Comandante Dan, e você vai acessar nosso canal no Instagram, também no Facebook, também no YouTube, e a nossa página www.comandantedan.com.br. E se você quiser se comunicar conosco, o nosso WhatsApp está à sua disposição também, tá bom? 993657557. E aí passe sua mensagem, mande aí a sua participação, porque é muito bom receber sempre esse feedback em relação ao nosso mandato. Hoje estão comigo aqui 3 pessoas, 2 delas bastante conhecidas, e uma terceira não tão conhecida, que atua nos bastidores, mas uma pessoa que contribui muitíssimo com o nosso mandato, porque ele está diretamente relacionado com a nossa produção literária, né? Você que acompanha nossos programas, percebe sempre que nós posicionamos aqui os exemplares dos livros que nós produzimos, né? A produção literária, Democracia Representativa, volume 1, volume 2, volume 3, aqui, né, nós já estamos no volume 5, né, indo para o volume 5, e temos também aqui a nossa produção Crônicas de um Parlamentar, são 2 exemplares já, estamos indo para o 3º, e o primeiríssimo, né, de nossa edição, que foi do Planejamento da Tática para Melhores Práticas, né? Aqui, Planejamento da Tática para Melhores Práticas, case Presidente Figueiredo. E hoje vamos falar da produção literária, e o nosso querido amigo Adri, juntamente com Fernanda, com James, com a nossa equipe, fazem acontecer esses produtos. E mais aqui o Agno e o Francinei. Já quero aí ouvir as considerações iniciais dos 3, começando aqui pelo Agno. Abençoada tarde, comandante, abençoada tarde para você que está aí na Boas Novas, TV, rádio, nas redes sociais do nosso deputado. Uma boa tarde também aos nossos amigos aqui, e como sempre tem sido, né, uma pauta muito produtiva, né, e gerando essa educação cidadã, essa consciência política para todos aqueles que acompanham o programa Soluções. Perfeito. Adri. Quero agradecer, primeiramente, a oportunidade, a honra, a felicidade de estar aqui participando desse programa. Como o comandante Dan falou, nem sempre dá ou eu esteja aqui participando, mas nós temos trabalhado nos bastidores numa coisa altamente importante, como tudo no mandato, que é a produção literária, que é o registro de tudo que o comandante Dan faz, no que diz respeito à sua produção, ao seu trabalho, só que numa forma de registro literário, que fica para a história, como um documento daquilo que, nesse momento, está acontecendo. Perfeito. Meu amigo Francinei.
Que honra, que privilégio estarmos aqui no programa Soluções, uma semana que finalizou com muito trabalho, reunindo os 61 municípios do nosso imenso estado do Amazonas, as coordenações, pastores, dirigentes. Foi um momento muito especial aqui no Complexo Canaã e também desde segunda-feira, enquanto muitos estão planejando para sair de férias, para viajar, para ir para Aruba, o nosso deputado Dani e a equipe estão um planejamento estratégico para 2026. Perfeito. E olha, gente, já já nós vamos aqui compartilhar um momento muito especial, que é o Projeto Daniel. Mas antes, vamos de adoração, né? Carlinhos Templos, que está aqui. Banda Templos, né, Carlinhos? Carlinhos Templos, Banda Templos, né? Isso. É isso, né? Então vamos aí de adoração. Te convido para adorarmos juntos a Deus e já já nós vamos conversar com Ele de forma diferente. Vamos de adoração, Carlinhos? É isso aí, comandante Dan, foco na missão. Você que nos acompanha nessa tarde abençoada, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos dizer que somos mais que vencedores, porque Cristo nos faz assim, nos amou. Glória a Deus. Quando você lembrar que existe um Deus na tua vida que vai curar a tua ferida interior, vai perceber que ainda o nosso Deus está dentro de você, que é forte e poderoso nas batalhas. Seja forte então. Somos peregrinos nessa vida, fomos adotados pelo Senhor. Somos passageiros, estrangeiros desse trem, e Jesus Cristo é a direção. Ele é a direção, meu irmão. Vamos lá então. Vencedores, somos mais que vencedores, trabalhadores do Evangelho, semeadores da Palavra Santa, onde quer que estivermos com Cristo. Vencedores, somos mais que vencedores, trabalhadores do Evangelho, semeadores da Palavra Santa, onde quer que estivermos com Cristo Jesus. Foco na missão, a gente vai seguindo então, aleluia, no nosso mandato, hein? Vamos lá, vencedores. Quando você lembrar que existe um Deus na tua vida que vai curar a tua ferida interior, Ele conhece, aleluia, vai perceber que ainda o nosso Deus está dentro de você, que é forte e poderoso nas batalhas. Seja forte então. Levanta a cabeça, meu irmão, vamos pra frente. Somos peregrinos nessa vida, fomos adotados pelo Senhor. Somos passageiros, estrangeiros desse trem, e Jesus Cristo é a direção. Vamos com Ele então, meu irmão, foco na missão, hein? Vencedores, somos mais que vencedores, trabalhadores do Evangelho, semeadores da Palavra Santa, onde quer que estivermos com Cristo, aleluia. Vencedores, somos mais que vencedores, trabalhadores do Evangelho, semeadores da Palavra Santa, onde quer que estivermos com Cristo Jesus.
Somos mais que vencedores, comandante Dan. Aleluia. Vamos em frente. Vamos em frente, sempre com fé em Deus e foco na missão. Você foi chamado para conosco vencermos sempre. É por isso que estamos encerrando o ano de 2025, vivenciando diversas vitórias. Quando nós falamos dos diversos exemplares, né, da nossa produção literária, nós estamos falando de vitória, né? Estamos vencendo. Como nós já falamos, a cada ano nós produzimos 2 exemplares dessa série, né? Democracia Representativa do Discurso à Prática. A cada 6 meses nós temos um exemplar organizado para entrar no forno e ser devidamente organizado para ser disponibilizado para o público. Nós temos 3 aqui e outros 3 já estão no forno, né? Temos na nossa Crônicas de um Parlamentar, todo ano nós produzimos um exemplar do Crônicas de Parlamentar e a série do Planejamento, a Tática, mais outros exemplares, como é o caso do Ensaios de um Parlamentar e também o papel das casas legislativas na segurança pública e por aí vai. Então, nós, além de desenvolvermos ações, além de estarmos na plenária, traduzindo, né, os nossos discursos em produção literária, tem a ver com a área que o Agno coordena no nosso mandato, porque é a coordenação de plenárias que faz com que os nossos conteúdos estejam organizados, para que nós possamos nos pronunciar, possamos nos posicionar em defesa do povo do Estado do Amazonas, e tudo isto é trabalhado, organizado nos bastidores, por intermédio do Adri, também da Fernanda e do James, e também da Luciana, que representa aí a nossa equipe que faz o arranjo final dessa produção. Estamos aí conseguindo outros parceiros nesse sentido, né, para poder mudar essa dinâmica, mas tudo acontece dessa maneira. O meu querido pastor Francinei, que aqui está, vai conosco falar aí de diversas outras questões, como é o caso, por exemplo, das ações de cidadania com amor e fé, que são fases preliminares da nossa Olimpíadas pela Paz. E este ano nós realizamos muitas ações de cidadania, realizamos as eliminatórias do futebol, do voleibol, do Lutando pela Paz, caminhamos e corremos pela paz, reunimos crianças, jovens, adolescentes, adultos, fomos às escolas, né, promovendo a paz, e vamos tratar de tudo isso aqui no dia de hoje. Mas eu quero agora convidar o pastor Francinei para que ele possa nos conduzir em oração nesse momento, né? Você sabe que o Projeto Daniel que nós desenvolvemos implica em nós fazermos a nossa parte, orarmos, né, por nós mesmos e pelos outros, e nessa grande corrente de oração, unidos, reunidos, orarmos também pelo nosso mandato, orarmos pela paz em Manaus, no Amazonas, orarmos pelo Brasil, orarmos pela igreja, orarmos pelas pessoas, enfim. Dessa maneira, convido aí o pastor Francinei para que nós possamos praticar o Projeto Daniel nesse momento. Pai, nós queremos levantar um altar a Ti, Senhor, através da rádio, TV Boas Novas, da mídia social, Senhor, e exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. E que na autoridade do Teu nome o Senhor visite agora o hospital, as SPA, Senhor, aonde estiver uma pessoa enferma, Senhor, nós usamos agora, Senhor, a autoridade do Teu nome para que ministre a cura, Senhor. Se tem alguém já desenganado pela medicina, nós cremos no milagre, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, Senhor, para declarar, Senhor, o tempo de cura, Senhor, na vida desse homem, desta mulher, também, Senhor, declarar prosperidade, Senhor, sobre o comércio, sobre a indústria, Senhor, sobre esse pequeno empreendedor, Senhor, que talvez esteja passando por uma dificuldade financeira, mas nós agora, Senhor, nos unimos no propósito de oração e de clamor, Senhor, para que a prosperidade do Senhor alcance agora esse comércio, essa pequena indústria, Senhor. Nós decretamos um tempo de prosperidade, oramos também para que a paz do Senhor, nosso Deus, venha reinar em cada lar, cada apartamento,
apartamento, Senhor, que o príncipe da paz venha agora, Senhor, já que estamos na reta final de mais um ano, Senhor, e para o povo, Senhor, que confia em Ti, celebra, Senhor, uma data natalícia do Teu nome, o Senhor que é declarado o príncipe da paz. Nós declaramos paz sobre Manaus, sobre o Amazonas, sobre o Brasil, sobre as nações, Senhor. Também, Senhor, nós declaramos, Senhor, um tempo, Senhor, de honra, de nobreza também, Senhor, sobre cada lar e cada família, e um tempo, Senhor, de uma colheita extraordinária para a vida da Tua igreja, Senhor, em especial a Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Jonatas, pastor Melo, pastor Elionai, Senhor, a nossa Boas Novas através do pastor Tiago, Senhor, a direção do programa Soluções, Senhor, que se dedica com tanto amor, com tanto carinho em fazer um programa com excelência na pessoa da nossa pastora, psicóloga Márcia, Senhor. Deus, continua, Senhor, abençoando o projeto da Tua igreja, em especial o projeto parlamentar, Senhor, ali na Assembleia Legislativa, o deputado Dan, Senhor, e aonde ele colocar a planta dos seus pés, que o Senhor dê por herança, por possessão, Senhor, através do nosso mandato, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a honra, para a glória do Teu nome. O deputado Silas, Senhor, seja com o Teu filho também, Senhor. Deus, nós não temos outro Deus além de Ti. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor, e nós declaramos que seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém. Né? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa agir onde acontece, onde os teus limites são estabelecidos, né? Onde as portas estão fechadas, que Ele possa abrir essas portas, onde os mares estão impedindo que você avance, que Ele possa abrir os mares, onde as muralhas se apresentam à tua frente, que essas muralhas possam ruir, onde os gigantes se apresentam, que eles sejam derrotados, né? Em o nome do Senhor Jesus. Ele é o Deus em que nós confiamos, e é por isto que nós estamos aqui em mais um Soluções Comunidade. Normalmente, nos Soluções Comunidade, nós chamamos a nossa equipe que está aqui, né, falando, foco, eles depois da missão, mas hoje a nossa equipe está se deslocando lá para um local, para que nós possamos estar aí em confraternização, considerando que é uma sexta-feira muito especial para nós trabalhamos muito, mas nós conversamos, nós planejamos, nós alinhamos e nós nos confraternizamos também, e cada um exerce uma parte, né, nessa grande missão que é o projeto parlamentar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Amazonas. Eu vou chamar uma matéria que normalmente eu convido para que nós possamos compartilhá-la ao longo da semana, nas terças-feiras, mas o nosso editorial, ele tem tudo a ver, né, com aquilo que nós estamos falando. Olha só como uma coisa interessante, né? Lá na Assembleia Legislativa, nós nos pronunciamos. Os pronunciamentos, eles são catalogados, organizados e geram a produção literária, discurso de um parlamentar, do discurso à prática, né? Democracia representativa do discurso à prática. Por que do discurso à prática? Porque nós discussamos, mas sempre apresentamos propostas de solução. E mais, nós vamos onde o povo está, nós destinamos recursos, nós legislamos, nós apresentamos soluções nesse sentido. O outro exemplar que eu já falei, o Crônicas de um Parlamentar, tem a ver exatamente com esse editorial que eu vou chamar agora, porque o editorial, todas as semanas, nós fazemos um artigo, esse artigo se transforma no editorial e o artigo editorial se transforma nas crônicas de um parlamentar. Veja aí que coisa maravilhosa esta mensagem que fala de democracia representativa. Estado democrático de direito, poderes independentes, aversos à subserviência. Este é o tema do editorial da semana do deputado Comandante Dan. Mais que um conceito jurídico, o Estado democrático de direito é uma construção civilizatória que garante ao cidadão a proteção de seus direitos fundamentais, a estabilidade das instituições e a certeza de que nenhuma autoridade, seja ela política, econômica ou militar, está acima da Constituição.
Essa estrutura repousa sobre um tripé essencial: poderes independentes e harmônicos, cada qual exercendo sua competência, sem permissividade, omissão ou subserviência. Nos últimos anos, os debates da esfera pública têm mostrado o quanto essa arquitetura institucional pode ser tensionada quando os limites entre poderes começam a se embaralhar. No discurso do deputado Dan em plenário, ele tem reiterado a necessidade de fortalecer o parlamento e as instituições democráticas, preservando a independência entre os poderes. Não é apenas uma obrigação constitucional, é uma salvaguarda contra a falência do próprio Estado. O legislativo não pode ser reduzido a carimbador das vontades do executivo. Tampouco pode se omitir diante dos excessos ou políticas que afetem a sociedade. A soberania é popular, se manifesta por meio de representação parlamentar, que tem a obrigação de pensar e agir pelo povo. O modus operandi dessa política torta, que se justifica com discursos sorrateiros, repletos de uma linguagem persuasiva e de engano, leva a população a acreditar numa falsa estabilidade econômica e política. Quando um poder se hipertrofia e outro se apequena, fortalece a cultura da subserviência institucional que se curva aos interesses pessoais, partidários ou circunstanciais. O legislativo é o guardião da democracia representativa. É nele que a sociedade se faz ouvir e é por meio dele que os limites dos demais poderes são fiscalizados e equilibrados. Só assim evitaremos o risco de ver a democracia enfraquecida e o Estado sucumbir aos desvios que já assombram tantas nações. Está aí, meu povo. Democracia representativa, né? Enfim, Estado democrático de direito, que acontece quando nós exercitamos a democracia representativa. Você e eu, nós temos o direito de escolhermos os nossos representantes para que eles possam ocupar as casas legislativas, possam ocupar posição de governo, possam ocupar posições que fazem com que você e eu estejamos representados e, por intermédio de nossos representantes, a nossa qualidade de vida possa melhorar. É por isso que é tão importante você e eu, nós exercitarmos bem esta democracia representativa. Adri, você tem essa missão aí, né, de organizar todos esses conteúdos para poder entrar na linha de produção, passar por todas essas fases e depois nós entregarmos uma produção como, por exemplo, Crônicas de um Parlamentar. Né? Falamos aqui de cada etapa dessa produção. O artigo é desenvolvido, depois do artigo vira crônica, nós distribuímos esse artigo que é publicado em jornal, a cada semana um novo artigo que é feito uma juntada, organizado, revisado, estruturado para se tornar numa literatura, né? Crônicas de um Parlamentar. Como é que esse trabalho, Adri, que é desenvolvido por você, está sendo percebido? Esta semana, uma colega nossa de trabalho da equipe pediu que eu produzisse um vídeo para ser feito numa retrospectiva, falando sobre a importância de se transformar um discurso numa obra escrita, numa produção escrita. Na realidade, eu desconheço, posso estar até demonstrando falta de conhecimento, mas eu desconheço no Brasil, hoje, e na história, um parlamentar que tenha toda a sua produção legislativa documentada em livro. Porque a fala, o discurso, ela se vai, se esquece. Mas o registro escrito, ela permanece. Se nós, por exemplo, nós abrirmos um livro de Castro Alves, de Camões, lá atrás, nós vamos estar aqui com ele atualizado do nosso lado, naquele registro do momento que ele foi produzido. Então, aquilo que tem sido feito no plenário, na arte do parlar, do falar, que é do parlamentar, né?
e apresentando a defesa de suas bandeiras, dos seus projetos, aquilo que ele crê e aquilo que ele vê como necessidade de ser realizada, nós temos isso guardado em livros. O discurso, a prática, consertando, nós estamos com 3 obras já publicadas, volume 1, 2 e 3, mas nós temos sim o 4, o 5 e o 6 já pronto já para ser editado, para ser no prelo, para fazer isso. O de crônicas, as crônicas de um parlamentar, ela já está no volume 3. Nós temos o 1 e o 2 publicado, e agora no final do ano vamos estar apresentando o 3, né? Mas eu faço questão de citar, em relação à sua pergunta, este livro aqui, do planejamento à tática para as melhores práticas. Esse livro, eu acredito que ele deveria ser utilizado como um compêndio de história de um determinado momento do Amazonas. Porque isso daqui não é algo que está sendo planejado, isso aqui é algo que aconteceu, que tem todos os detalhes, todo o modo operandi, toda a forma, todos os embates, todas as estratégias, para que ele pudesse acontecer em registros históricos na cidade de Figueiredo. Então, essa obra que foi editada, que foi publicada pelo senhor, no início do mandato. Ou seja, você entra na Assembleia, debutando na Assembleia, já apresentando uma obra de um impacto muito grande. Adri, vou só interromper a sua fala para avisar aos nossos telespectadores e ouvintes, né, que nós vamos chamar o nosso intervalo em rádio e TV. E nós vamos chamar o intervalo em rádio e TV, mas vamos continuar no YouTube, também no Facebook, e retornamos já, depois do nosso break. Agora, nós vamos de adoração. Sim. E aí a gente volta com essa reflexão novamente. Sim. Vamos falar de mais produção literária e vamos também falar das nossas leis, né? Tudo integrado, né? Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Falamos ainda há pouco do legislado, fiscalizado, destinar recursos, de realizações, e é disso que nós estamos falando. Vamos adorar a Deus, então. Vamos lá, Banda Templos! Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua linda vida. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. É assim que Ele recebe, é assim que Ele gosta, é assim que deve ser feito, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, louvamos o seu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, né? Estamos aí voltando do nosso intervalo, adorando a Deus. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que nós nascemos. E estamos aqui exatamente adorando a Deus em espírito e verdade, de diversas formas. Nós adoramos sempre a Ele de diversas formas. Quando nós cantamos, adoramos a Deus. Quando nós oramos, adoramos a Deus. Quando nós trabalhamos, adoramos a Deus. Quando nós legislamos, quando nós nos pronunciamos, quando nós, enfim, né, realizamos qualquer ação, desde o levantar até o deitar, existimos para adorar a Deus. É por isso que estamos aqui no Soluções Comunidade. Você que está aí em rádio e TV, nos acompanhando nesse momento, você que está nos diversos municípios no estado do Amazonas, já sabe que pode participar do Soluções Comunidade, acessando nossas redes sociais, né, mandando sua mensagem pelo nosso canal no WhatsApp, que está aparecendo aí na sua telinha, se você não estiver nos vendo, o nosso contato 993657557, e você pode mandar sua mensagem também pelo nosso Instagram, Comandante Dan, @Comandante Dan, né? Pelo nosso Facebook, Comandante Dan, pelo nosso canal no YouTube, também Comandante Dan, e na nossa página www.comandantedan.com.br. Quando entrar no YouTube, vá lá e se inscreva, né? Basta dar uma clicada lá no nosso canal. No YouTube, tudo que nós estamos falando aqui, cada Soluções está disponível lá e organizado também. Nas segundas temos Soluções Cenário, nas terças Soluções Plenária, na quarta Soluções Mulher, o melhor programa da semana. E aí eu quero mandar um beijão no coração de Márcia, né, que minha querida esposa, nossa diretora, que organiza o Soluções juntamente com a nossa equipe técnica para poder fazer com que ele aconteça. E na quinta-feira temos o Soluções Jovem e nas sextas-feiras o Soluções Comunidade. Por isso estamos aqui em comunidade, adorando a Deus e prestando contas do nosso mandato. Eu vou chamar agora um outro VT, uma outra matéria, que fala da nossa produção legislativa, nossas leis, né, para poder aí falarmos aqui, fazermos essa triangulação, conversar com o Adri, com o Francinei e também com o Agno, sobre aquilo que nós produzimos e também como legislamos em benefício da qualidade de vida do povo do estado do Amazonas. 11 projetos de lei de autoria do deputado Comandante Dan foram aprovados nas duas últimas sessões deliberativas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Segurança pública, inclusão social, liberdade social e proteção aos idosos são os temas dos projetos, que agora seguem ao Poder Executivo para sanção governamental. O parlamentar declara que o objetivo é fazer leis factíveis e que versem sobre o interesse público. Entre os projetos aprovados, um dos destaques é o projeto de lei número 194 de 2024, que estabelece diretrizes para promover a participação popular na prevenção e repressão qualificada de crimes, bem como na investigação de infrações por meio do fornecimento de informações às autoridades de segurança pública estaduais. A proposta de lei de incentivo à participação popular
ou a lei da recompensa, é trazer o cidadão para perto do sistema de segurança pública, fazendo ele expressar seus incômodos, denunciando crimes e criminosos que muitas vezes ainda não se constituíram numa notícia-crime, ou dando informações fundamentais sobre paradeiros de foragidos da justiça. O deputado acredita que essa é uma forma de parceria direta entre o cidadão e as autoridades policiais, em favor da ordem pública. O comandante Dan também chamou a atenção para o projeto de lei número 899 de 2024, que dispõe sobre a criação do projeto Esporte para Todos, propondo a implantação da prática de esportes coletivos adaptados para pessoas com deficiência e síndromes raras em todas as escolas públicas do estado do Amazonas. 2 dos projetos aprovados são alterações no texto legal de normas já em vigor. O PL 359 de 2025 inclui bens de alto valor e vulnerabilidade à comercialização ilegal, como joias, pedras preciosas e metais nobres, à Lei número 6.653 de 2023, a qual estabelece penalidades administrativas destinadas a combater o roubo, o furto e a receptação de cabos e fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas no estado do Amazonas. O PL número 485 de 2025 reduz para 70 anos o disposto na Lei 7.128 de 2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física das pessoas idosas acima de 80 anos ou a adoção de procedimentos de segurança em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico. Gente, é muito gratificante, né, Agno, Adri e Francinei, observar a possibilidade que nós temos de estarmos representando o povo do estado do Amazonas, justamente cumprindo esta missão. Nós falávamos aqui do resultado do parlar, do falar, do ocupar a plenária, no pequeno expediente, no grande expediente, para poder nos pronunciarmos apresentando as demandas do povo. Mas para que eu possa fazer isto, é necessário que haja toda uma estrutura para organizar tudo isto. E é necessário que nós possamos ir onde o povo está. Os projetos de lei que apresentamos, que se transformaram em leis, todos eles conversam com o interesse público e com o cotidiano da nossa comunidade. As leis que foram apresentadas aí falam da necessidade, por exemplo, de termos a prática do esporte nas escolas adaptada para pessoas com deficiência. Nós falamos de leis que tratam de impedir as pessoas que estão receptando produtos de roubo e furto, aqueles que roubam joias, que querem vender, e que existem os receptadores que estão ganhando com isso e pagando aqueles que estão roubando para que possam auferir lucro. Quando você quebra a lucratividade, a possibilidade de alguém estar praticando aquele tipo de crime é muito menor ou se neutraliza. Falamos das joias, mas falamos dos cabos, de peças, de telefone e por aí vai. Não existiam leis no estado do Amazonas que tratavam desses aspectos, né? Nós falamos da possibilidade da participação popular, estamos incluindo o povo na solução dos problemas. Quantas vezes você já acordou e já se deparou com alguém ou um jornalista dizendo a Polícia Civil, a Polícia Militar, o sistema de segurança pede que se ajude a identificar um determinado cidadão infrator. Está aí a imagem dele. Esta lei, ela possibilita que, inclusive, as pessoas que contribuem para identificar pessoas que praticam crimes, estas pessoas gerando a prisão, a retirada de pessoas delinquentes das ruas, que elas sejam premiadas, que elas recebam algo por isto.
né, algo que o Estado vai definir. O que vai receber por isto? Pode ser uma gratificação pecuniária, pode ser algum tipo de benefício que faz com que ela tenha uma prioridade, por exemplo, num concurso, alguma coisa nesse sentido, tudo respaldado pela lei. Então, nós falamos aqui de 11 leis que foram aprovadas agora, na última semana, mas são mais de 50 leis e todas elas dizem, conversam com o interesse público, educação, saúde, segurança, economia, direito da população, tudo isto está inserido na nossa produtividade parlamentar. E aí eu quero devolver o gancho para o Adri, que estava falando sobre, enfim, a nossa produção e o que é esse livro do Planejamento à Tática para Melhores Práticas, né, falando desse compêndio que está nesse livro, que trata de modelo de segurança para o Estado do Amazonas, né, Adri? O conteúdo desse livro deveria ser estudado por todas as prefeituras, porque isso foi um fato que aconteceu. Está registrado, na história está registrado aqui com dados, né? Não é algo que se planejou para saber se vai dar certo, é algo que se planejou, se executou e deu certo. Perfeito. Agora eu estava folheando aqui o nosso livro Democracia Representativa do Discurso à Prática, volume 1, no dia 7 de fevereiro, ou seja, início do mandato. 2023, ou seja, todos os seus discursos, desde o primeiro, no dia 7 de fevereiro, ao último agora, no final desse ciclo, né, de recesso, todos eles estão registrados, todos eles estão documentados. É algo que daqui a um tempo alguém vai pegar e ao ler esse discurso, e aí é que entra o interessante, ao ler esse discurso, não vai apenas ter o conteúdo de um discurso, vai ter o conhecimento do momento histórico em que isso foi feito. Como é que estava a cidade nessa época? Qual era a situação, qual era o problema, o que estava acontecendo? E, de repente, em cima desse discurso, ele vai encontrar num outro, que talvez entre ali nas crônicas, ou entre como foi apresentado agora na lei, sim, que vai mudar aquela situação. Uma solução. Uma solução, ou seja, é por isso que ele diz isso, do discurso à prática, não só a fala, mas a realização para melhorar e mudar aquilo que está sendo apresentado. Então, essa coleção, né, que nós estamos já em 6 volumes e vamos terminar esse ano que está iniciando 2026 com mais 2, são 8 volumes da democracia representativa. Perfeito. Né? 4 volumes vão ser do Crônicas de um Parlamentar, né? E fora outros que vão surgindo, como surgiu, por exemplo, o papel da Casa Legislativa, né? E nós vamos em 2020... Ensaios, exatamente, reflexões de um parlamentar sobre o movimento, o avivamento político e espiritual. Que é tremendo, é um conteúdo que a gente ainda está remoendo, né? Remoendo, porque, na realidade, esse livro, ele não é um discurso apenas de um parlamentar a nível político. Ele é o discurso de alguém que está desenvolvendo na Assembleia Legislativa um trabalho missionário político parlamentar. Perfeito. Porque aquilo ali é uma missão, respaldado naquilo que a gente sabe, crê que em Deus é verdadeiro. Perfeito. Agno, você que tem esse papel de organizar, né? Já esteve na plenária exercendo diversos papéis ali. Hoje você coordena a coordenação de plenária, né? Da qual o próprio Adri faz parte, da qual Orlando faz parte, a compõe, cada um com sua função ali. Esse conteúdo, né? Na realidade, nós estamos aqui apresentando coisas factíveis, entregas de produtos e de serviços realizados por intermédio do exercício dessa doutrina, né, que é o nosso regime político, o Estado Democrático de Direito, democracia representativa, a escolha do seu representante e o resultado que se espera e que está sendo entregue. É um avivamento político mesmo, como o senhor fala, comandante, porque o nosso mandato, o senhor tem, você que é irmão que está assistindo, que é nosso irmão, a gente percebe a ação do Espírito Santo, o mover de Deus mesmo, em tudo isso, né? Por quê? Porque o senhor está desempenhando
não apenas uma atividade política no campo só desse plano físico, mas o senhor está desenvolvendo uma atividade política com essa consciência missional, espiritual. E aí a gente percebe essa revelação, porque o senhor falou aqui agora, pontuou, né, a lei da recompensa, né, que traz o cidadão para o protagonismo das soluções, né, de trazer desfecho, que a polícia, a inteligência precisa de elementos e o próprio cidadão, o seu mandato é tão inspirado por Deus, o nosso mandato, até isso, esses detalhes, né? Sim. Que a gente vê políticos inseguros ali pensando, né? E o senhor faz questão de dizer, não, é o nosso mandato, você está desenvolvendo uma missão. E aí o senhor traz o cidadão para esse protagonismo, essa lei da recompensa. Ficou ali, né? Venceu todas as etapas do processo legislativo, foi sancionada, agora essa lei que protege, que cria uma camada de proteção para os idosos. Por isso que eu digo que ela está na ordem do dia do povo, do idoso. Tanto é, Agno, né, que a primeira... Já está sendo um aperfeiçoamento da primeira. Previa a partir de 80 anos. E nós percebemos a necessidade de reduzir esta faixa etária, né, e a geração 70 a mais já está protegida. Até convergente com aqueles que têm obrigação de exercer a cidadania, né? Exatamente. E esse ponto que o senhor colocou, que essa é uma lei sua, em período de 3 anos, já está sendo aperfeiçoada, por quê? Porque o senhor está legislando não uma legislação inócua, mas uma legislação que está na ordem do dia. Vamos proteger os idosos, vamos inserir as pessoas com deficiência na questão do esporte. Olha que coisa extraordinária. Então eu digo que isso é um avivamento, porque se fosse uma obra humana não tinha tanta complexidade e traduzindo a simplicidade e gerando o efeito na ordem do dia do povo. Perfeito. Das dores da sociedade, né? Como a previsão de penalidade para aqueles que receptam, né, joias, né, pedras preciosas e joias, porque também é a evolução de uma outra lei, daqueles que receptavam os cabos e depois peças e agora joias. Agora né? no domingo, né, houve aí um crime nesse sentido de joias, né, que está aí acontecendo. Perfeito. Né? Perfeito. Olha só, gente, você está percebendo aqui, né, nós estamos falando de um pilar do nosso mandato. Estou falando do pilar representar em nível de excelência, mas também puxamos para o legislar, as leis. E agora vamos falar das ações. Né? Vou chamar aqui o VT, que fala do projeto Torre de Cidadania, as ações de cidadania, o nosso VT3, para que nós possamos finalizar o nosso programa, porque é assim, né? A gente começa e já tem que pensar indo para o fim, falando agora de ações que estão sendo realizadas. As bases Torres de Cidadania são iniciativas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, com incentivo e apoio direto da missão parlamentar. Hoje, com bases fixas, já estamos presentes nas regiões eclesiásticas Norte, Sul, Leste e Oeste de Manaus e nos municípios de Manaquiri e Rio Preto da Égua. Em breve, avançaremos para os outros 59 municípios. Nosso objetivo é simples e transformador: levar com excelência e gratuitamente saúde, esporte, cultura, qualificação, cidadania e esperança a quem mais precisa. Cada torre é um centro vivo de cuidados e transformação. Além das torres fixas, realizamos também as ações de cidadania com amor e fé em todas as regiões de Manaus e nos municípios do interior. Na região norte, já realizamos as ações de cidadania alcançando os núcleos 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 29, somando mais de 14.992 atendimentos diretos em serviços de saúde, social, esporte, pastoral, ambiental
educacional e de cidadania. Realizamos a 17ª Ação de Cidadania com Amor e Fé nos núcleos 17, do pastor Paulo Castro, núcleo 18, pastor Adailton Carneiro e o 24, pastor Oséia Oliveira, alcançando mais de 7.000 pessoas de forma indireta. Para nós é uma satisfação muito grande participar de uma corrida dessa, não só para incentivar, mas também a qualidade de vida. Para nós que já estamos aí numa tomada de esporte já há bastante tempo e são momentos que não pode parar. Tem um muito bom agrado, né? Estar com a família numa competição dessa, não de estar correndo pela saúde, mas sim na parte eclesiástica, né? Estar caminhando no caminho do Senhor e mesmo assim cuidando da saúde. É de muito bom agrado servir ao Senhor, tanto na parte eclesiástica quanto na saúde, né? Da família. A Base Torre de Cidadania Edna Melo e Silva já realizou mais de 1.400 atendimentos somente nos primeiros 8 meses de 2025. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, oferecendo clínica médica, serviço social, pastoral, fisioterapia, atendimento especializado para as pessoas com transtorno do espectro autista. Tem também nutrição, psicologia, fonoaudiologia, odontologia, serviços jurídicos, cursos de informática e muito mais. Esses números representam histórias de vidas transformadas, famílias restauradas e a esperança renovada. Filhos, eles foram atendidos, passamos pelo clínico geral e já estou com encaminhamento tanto para pediatra quanto para o neuro. Eu tenho um filho que ele tem autismo e eu estava com dificuldades para conseguir médicos, então já consegui o encaminhamento e com certeza vou dar continuidade no tratamento do meu filho. Aqui nós estamos levando a medalha aí, ó. Medalha, cadê o troféu? Aí o troféu, estamos levando para 344. Nós queremos agradecer o deputado Dan, o deputado Sila, o nosso vereador Mitoso. Vamos que vamos, agora vamos para cima que nós vamos ser campeão. As torres de cidadania e as ações de cidadania com amor e fé são a expressão prática do amor de Cristo, levando cuidado, fé e cidadania digna para todos. Seguimos firmes, porque nossa missão é servir. Agradecemos à missão parlamentar da IEADAN, nas pessoas dos deputados federal Silas Câmara, do deputado estadual Comandante Dan e o vereador Luiz Mitoso, pelo apoio constante que torna esse sonho realidade. Na força de um ideal, construímos um futuro onde a paz é universal. Pois é, gente, como nós havíamos falado, está aí, né? Na prática, pastor Francinei, nós tivemos o prazer de lançar, de fato, a primeira base torre de cidadania em um núcleo 6, porque a concepção de base torre em núcleo está no núcleo 6. Lá no núcleo 23, né? 23 existe uma outra base, mas apenas com esporte. Né? E, pastor Francinei, você que lidera a Zona Leste, a ZL, né? E está vivenciando isso na prática, ocupou o nosso gabinete desconcentrado, tem, enfim, desenvolvido diversas ações. Diga aí, deputado Dan, a percepção do nosso mandato. É uma honra para nós, porque nós concebemos isso ainda um embrião. E ver hoje o fruto desse trabalho em um curto período de tempo, alcançando Manaus e já o interior do estado, para nós é muito gratificante. E quando nós falamos do atendimento ali na base, principalmente na colônia, que é uma área rural, tem muita gente ali que está esquecido pelo poder público e a nossa torre tem ali atendido inúmeros atendimentos. Realmente, para nós, é um motivo de muita alegria e 2026 nós vamos explorar ainda muito mais, porque isso realmente não tem preço. Verdade. Pastor Francinei aí, olha, catedrático, né?
Já sabe que nós estamos caminhando para o final. Foi sintético nas suas palavras. Então vamos aqui, gente. Precisamos agora, de fato, encerrar. Eu vou chamar o versículo para te parabenizar com o nosso versículo e vou ouvir aqui as considerações finais rapidinho dos nossos colegas que estão conosco apresentando o nosso mandato, né? Diz assim, ó: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Salmo 116, versículo 17. Invoque a Ele, né? Ofereça a Ele a sua gratidão, porque Ele vai continuar te abençoando. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agno, Adri e Francinei, considerações finais. Siga o nosso mandato, porque tem uma carreta de prestação de contas de entregas aí nesses 3 anos. Perfeito. Adri? Copiando o comandante Dan, com fé em Deus, foco na missão, vamos avançando. Que bom. Francinei? Chefe, a nossa confraternização hoje é um momento muito especial do time Visão de Futuro. É um time que tem se dedicado, se empenhado, porque Vossa Excelência realmente sempre nos orienta o caminho da excelência e é esse caminho que nós temos perseguido. Agora vamos de adoração com a Banda Templos. A Banda Templos que integra o nosso mandato também. Vamos lá, Carlinhos. Boa, comandante. Avivamento na política, é isso aí, foco na missão. E vamos guerreando, né? Sempre crendo naquele que é o Senhor dos Exércitos, aquele que nos dá o fôlego de vida, nos dá vigor, força, aumenta a nossa fé para conquistas maiores. Aleluia! Pelo Senhor marchamos, sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.